E a gente viu que o fogo queimava na sarça ardente quando Deus tratou com Moisés, chamando Moisés para que Moisés fosse até o Egito e libertasse o povo de Deus do Egito. Meu Deus, que tarefa difícil. Agora Moisés está relutando com Deus aqui. Moisés está dizendo: mas Deus, esse pessoal não vai acreditar, que isso, eu saí de lá, eu vivi lá um tempão, agora eu vou chegar lá, vou estalar um chicote, estalar os dedos, e vou dizer: assim diz o Senhor, deixa meu povo. Senhor, eles não vão crer em mim, eles não vão acreditar em mim, eles não vão olhar para mim como libertador, não vai dar certo, o negócio não vai funcionar. Enfim, Moisés está tentando fugir do negócio aqui, tentando colocar desculpas diante de Deus, para não assumir a sua chamada. Então no versículo seguinte, o versículo 2, o Senhor virou para Moisés e disse, presta atenção gente, ó: que é isso na tua mão, Moisés? O que é isso aí na tua mão? E aí o Moisés respondeu o que, igreja? Uma vara, que nós também conhecemos, chamamos como um cajado, que era um instrumento de madeira, normalmente de madeira, de Moisés com certeza era, um instrumento de madeira, e normalmente o pastor usava, tinha várias funções, uma delas, há quem diga que apartava inclusive ovelhas e tal, usando deste instrumento, como também hoje em dia a gente vê as pessoas usando de vara, hoje a gente isso, mas de bengala, não deixa de ser também um instrumento sobre o qual você acaba, quando está andando, você acaba se apoiando nele, uma vara, um cajado, amém? Então o que é isso aí que você tem na sua mão, Moisés? Moisés respondeu: é um cajado, é uma vara. Aí o que Deus manda ele fazer? No versículo 3, ele disse: lança na terra, joga no chão. E ele a lançou na terra, jogou a vara no chão. E o que aconteceu, igreja? Tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Você sabe que no Egito havia uma prática de encantamento de serpentes, era muito comum isso no Egito, até que durante as pragas lá, a vara de Moisés vira uma serpente, os magos de lá conseguem fazer também serpentes, virar de vara, serpentes e tal. Por que eu estou te falando isso? Porque o texto diz que desta aqui, e Moisés foi criado naquela cultura, acredito que pelo menos algum pouco de serpente, de cobra, Moisés devia entender. O texto diz que desta, Moisés fugia. É fato que mais tarde, no próximo versículo, Deus vira para Moisés e diz, versículo de número 4, disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para mim não há dúvidas de que dentre tantas lições que nós podemos tirar daqui, Deus está ensinando Moisés a lidar com o inimigo, a lidar com Satanás. Toda a Bíblia, em regra, tem exceção, em regra, cobra, serpente na Bíblia é símbolo de Satanás, do inimigo. Amém, pessoal? E Deus está dizendo: olha, joga no chão, virou uma cobra, ele corria, ele fugia, pega pela cauda. Você sabe que se você um dia, tomara que você nunca tenha que pegar uma cobra, mas se você um dia tiver que pegar uma cobra, saiba que o último lugar para você pegar é a cauda. Por quê? Porque ela te morde. Tiver que pegar uma cobra, você tem que pegar onde? Cabeça, para você não ser mordido por ela, você tem que pegar na cabeça e não na cauda. Interessante que a instrução de Deus é clara para o Moisés: pega pela cauda. Eu estou ensinando você a lidar com o inimigo, porque quando eu estou contigo, Moisés, o inimigo não pode lhe causar dano algum. Diga glória a Deus, irmãos. Mas dentre tantas lições aqui, uma me chama a atenção, mais atenção, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O tema de hoje, vamos colocar aqui para o pessoal poder dar uma olhada, e filma aqui também o pessoal de casa dar uma examinada. O tema dessa tarde é: cuidado com o seu apoio. Por que apoio? Porque dentre tantas as funções que uma vara, que um cajado tem, não dá para negar que aquele que está usando esse cajado, essa vara, acaba em determinados momentos da caminhada se apoiando sobre essa vara, se apoiando sobre esse cajado,
que acaba usando isso como uma muleta, acaba usando isso como um instrumento, uma bengala, aonde você vai e se escora nela. E é interessante a gente notar, Moisés nunca deveria ter imaginado, pensado, que o instrumento sobre o qual ele se apoiava, escondia uma cobra. Vou falar de novo, porque aqui está a ideia da mensagem de hoje. O instrumento sobre o qual ele se apoiava, escondia uma cobra. Por isso, eu começo lhe fazendo uma pergunta nessa tarde. Eu sei que estamos reunidos aqui, hoje é quarta-feira, normalmente a gente ora pela família, vamos fazer isso daqui a pouco. Vamos orar pelos nossos, vamos cercar a nossa família, vamos cercar a nossa casa com oração, com o poder de Deus, porque acreditamos nisso e temos um propósito aqui nesse culto. Diga amém, irmãos? Agora, eu quero te fazer uma pergunta para começar a mensagem de hoje. Sobre o que você está apoiado? O que ou quem? Onde é que você tem colocado o seu apoio, a sua confiança? É muito comum, às vezes a gente não percebe, e acaba escorando, isso é sutil, escorando em coisas, porque, irmão, não estou falando de nada fora, ilícito, nós estamos falando de um cajado, de um pastor. É normal que ele tivesse esse cajado, mas na hora que ele jogou aquilo no chão, disse, meu Deus, uma cobra! E você está escorado aonde? O que é que tem sido o seu cajado? Na sua vida, quem tem sido o seu apoio? Onde ou no que você tem colocado as suas fichas, a sua confiança? Amém, pessoal? Essa é a pergunta de hoje, que pode ser respondida e entendida pelo menos de duas maneiras. A palavra de Deus afirma que a Bíblia, a voz do Senhor, é como uma espada afiada de dois gumes. Isso significa afirmar que ela corta para os dois lados. Ela pode ser entendida, enquanto eu falo, corta o seu coração, entre aspas, fala com você, trata com você, mas essa mesma palavra que ministra sobre a sua vida, ela também corta do lado de cá, ela fala comigo. Ela precisa ser observada dos dois lados. Amém, pessoal? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, vou tomar o cuidado da gente cercar os dois lados da mensagem de hoje. A pergunta de hoje é: cuidado com o seu apoio. Onde é que você está apoiado? Como é que eu posso entender isso? De pelo menos duas maneiras. Primeiro, você não deve ser o Deus de ninguém. E segundo, você não deve idolatrar nada e ninguém. Dois lados. Número um, eu tenho que tomar cuidado para não ser o cajado de ninguém. Número dois, eu tenho que tomar cuidado para não estar apoiado fazendo dos outros o cajado da minha vida. Vocês entenderam o que eu falei agora? Então nós vamos gastar um tempinho primeiro no número 1, depois a gente gasta um tempinho no número 2. As duas estão erradas. Eu não posso ser o Deus de ninguém, mas eu também não posso estar apoiado no fazendo das pessoas, ou de outras coisas, ou até da minha igreja, ou até do meu pastor, o meu guru, o meu apoio, não dá para viver. Para com isso. Nós só não podemos viver sem o Senhor Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Número 1, primeira coisa, você não deve ser o Deus de ninguém. E aí, se você perceber que alguém tem idolatrado você precisa ter um comportamento que eu quero te ensinar aqui nessa tarde. Um tempo atrás, eu ministrei, eu não sei se aqui na igreja, acredito que aqui também eu ministrei sim, uma palavra que para mim, Deus me deu um tempo atrás, falando sobre as estrelas de Deus. E eu lembro que eu mencionei até os pastores que passaram por aqui, pessoas que marcaram a sua vida positivamente. Vocês lembram disso? Alguém estava nesse culto? Perfeito, fico feliz quando as pessoas lembram, né, das mensagens. Mateus capítulo 2, versículo 9, não vou pregar essa mensagem de novo, vamos resumir só essa primeira parte. Mateus 2, 9 diz assim, aí eu explico, Mateus 2, 9. E tendo eles ouvido o rei,
partiu, o rei aqui é o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. O menino é quem, gente? Jesus. O menino aqui é Jesus. Vamos parar um pouquinho aqui para lembrar da história. A história é a seguinte: nós estamos falando dos 3 reis magos que viram uma estrela no oriente e estão se guiando por essa estrela, porque para eles era um sinal do lugar aonde o Salvador teria nascido. Então eles estão se orientando pela estrela para encontrarem o menino Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, eles estão se guiando pela estrela. Aí no versículo seguinte diz o seguinte, ó, lê comigo aí, ó: e vendo eles a estrela, sublinha essa frase, alegraram-se muito com grande júbilo. Então vamos repetir isso, por favor, feche os olhos, diga assim comigo: vendo a estrela, alegraram-se. De novo, vendo a estrela, alegraram-se. Vamos continuar o texto agora. E entrando na casa, acharam o menino aqui é Jesus, com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Outra frase para você sublinhar: prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Diga glória a Deus. O que eu quero que você grave daqui? Alegre-se com a estrela, adore a Jesus. Será que a gente consegue gravar isso? Alegre-se com a estrela e adore a Jesus. Vamos lá, igreja, só vocês. Alegre-se com a estrela e adore a Jesus. Tá, então olha aqui um minutinho para mim, por favor, larga tudo para a gente poder primeiro entender, tem que ter esse entendimento. Quando eu falo estrela, agora eu não estou mais falando de um astro no céu, eu estou falando de pessoas que cruzaram a nossa vida, de coisas que aconteceram na nossa caminhada de fé, que nos ajudaram, que nos guiaram, que nos mostraram Jesus. Eu tenho na minha vida pessoas que marcaram positivamente minha caminhada cristã, minha caminhada de fé. Pastores, irmãos da igreja. Eu tenho pessoas que em momentos especiais, eu tenho absoluta convicção, foram plantadas por Deus na minha vida. Você pode dizer amém? Você tem também pessoas que a vida delas, o comportamento delas, a maneira de ser delas, a maneira de viver delas, me fizeram conhecer Jesus, me levaram a Cristo. Aquele comportamento, pastores que foram bênção na minha vida. Eu chamo estes homens e mulheres de Deus de estrelas, mas não é num sentido ruim, pejorativo, porque hoje quando você fala assim para alguém, fulano é estrela, fica ruim, né? Fica no sentido de fulano se acha, fulano é arrogante, fulano é presunçoso. Mas não é esse o sentido da mensagem, amém, irmãos? Quando eu falo fulano foi uma estrela na minha vida, é porque assim como aquela estrela serviu de guia para os reis magos encontrarem Jesus, eu tive na minha vida pessoas que foram bênção para que eu pudesse conhecer Jesus na minha vida. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Qual é a frase que nós gravamos? Alegre-se com as estrelas, ou com a estrela, mas adore a Jesus. Olha a diferença. Então, estas pessoas são dignas da honra, da minha gratidão. Mas atenção, mas nunca da minha adoração. A adoração só um é digno de receber. Eu me alegro, eu sou grato pelas pessoas que foram bênção na minha vida e continuam sendo.
e que me levaram a Cristo. Me alegro com as estrelas, mas adoro Jesus, o menino Jesus, Jesus Cristo. Só Ele é digno do meu louvor e da minha adoração. Quem entendeu isso, diga amém. Então isso é importante para que você não se torne o cajado de alguém que esconde uma víbora. Por quê? Por que um cajado pode esconder uma víbora, um problema, um inimigo? Porque se você se apoiar em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, o que acontece se você chuta, não vai chutar a bengala de ninguém, irmão, mas o que acontece se você chuta a bengala de alguém que está escorado naquela bengala? Cai. E é incrível o número de pessoas que caem na fé, porque estão escoradas num ministério, numa placa, numa figura de um líder religioso. Pessoas que fulano aprontou, desviou, eu caio também, eu não acredito em mais nada, Deus não existe. Opa, que é isso? Aonde ou em quem você está escorado? Cuidado, que isso pode esconder uma víbora, uma cobra na sua vida de fé. Alegre-se com a estrela, fique feliz por todos os momentos de graça em que pessoas foram usadas para te apoiar, usadas por Deus. Agora, adorar só a Jesus. Pastor, o que é que eu faço para ter esse cuidado de evitar que as pessoas me vejam como um cajado? Você sabe que no ambiente familiar isso acontece demais. Eu já vou chegar nesse ponto, mas abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos 3. Atos capítulo 3. Olha só como isso é comum, principalmente quando a gente acaba sendo bênção na vida de alguém. Essa é uma mensagem, sabe, irmão, que vem um pouco na contramão de hoje, porque eu vou te mostrar isso dentro dessa história, porque eu acho que hoje a gente vive um tempo em que as pessoas, elas querem aparecer, parece que as pessoas, elas querem ser o cajado de alguém. Tem gente que gosta que os outros dependam dela, tem gente que realmente quer que as pessoas girem e o mundo gira em torno dele, mas isso não é sadio, isso não é evangelho, isso não é bíblico. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia em Atos 3, deixa eu te mostrar uma coisa, um milagre. Versículo 1, olha que coisa interessante, ó. Pedro e João, nós conhecemos a história, subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, não andava, nunca andou, porque desde o ventre da mãe, né? O qual todos os dias o punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. 3, ele, o coxo, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse, a gente conhece esse versículo, né? Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oh glória. Versículo 7, tomando pela mão direita o levantou, logo seus pés e tornozelos se firmaram. Vamos ler 8, e saltando ele pôs-se em pé. Diga amém, igreja. E andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. 9, e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era aquele que estava sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, qual é a história? Pedro e João estão entrando na igreja, guardadas as proporções, né? Na época a igreja tem um coxo na porta pedindo esmola, estende a mão para o Pedro, para o João. João, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho se eu te dou, em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda, pega pela mão, levanta o homem sente firmeza, dá um salto. O homem nunca andou na vida, não fez fisioterapia, não fez nada. O homem agora está pulando, está andando. Ele entra no culto, acaba o culto, irmão, milagre, milagre, todo o povo fica atônito.
pânico, pasmo. Uau, o que aconteceu? Eu acabei de cruzar com você aqui na porta da igreja, você estava coxo, você não andava, você não ficava de pé. Eu estou curado. Você consegue imaginar essa cena? Diga glória a Deus. Foi bonito ou não foi? Maravilhoso. E quem foi a estrela que Deus usou nesse milagre? Pedro e João. Vocês estão me acompanhando? Fala amém. Pedro e João foram instrumentos de Deus. Como na sua vida, pessoas também já foram instrumentos na mão do Senhor, para ser bênção na sua vida, para te abençoar, canal de Deus. Até aí, nenhuma novidade. Tanto é que o próximo versículo traz uma expressão que é muito comum. O que diz o próximo versículo? Versículo de número 11. Diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Alguma coisa aqui começa a sair do normal. Irmãos, pessoas são usadas para nos abençoar e nós devemos ser gratos a Deus por isso, mas nós não podemos idolatrar essas pessoas. Elas não podem ocupar o lugar do Senhor. Sabendo disso, nós também precisamos ter o cuidado de não nos tornar um cajado na vida de alguém, o Deus de alguém, o que é muito comum em casa, no ambiente familiar, onde todo mundo, quando a coisa aperta, pede para fulana, que fulana ora, que você que vem na igreja, pede para fulano, que fulano ele é de Deus, pede para o outro, quando a coisa aperta financeira, não, qualquer coisa pede para fulano, que fulano é abastado, é próspero, e o fulano é você. A princípio, ajudar as pessoas é bom? É bíblico? Até um ponto em que você não ocupe o lugar de Deus na vida dessa pessoa. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Até que você não se torne o sustento, o cajado, a vara sobre a qual essa pessoa está apoiada. Tem gente que nem ora mais. Por quê? Porque qualquer coisa tem você. Você entendeu o que eu falei agora? Não, nem vou mais, não preciso nem ir na igreja. Você não está indo lá? Você está orando por mim, não está? Tem gente que ainda fala: você não está lá indo lá orando por mim? Tá. Não, eu estou sim. Então leva lá meu nome lá. A princípio, fazer isso é bom? É bom orar pela nossa família, nós estamos aqui para isso. Até o ponto em que você não ocupe um lugar que você não deve ocupar, que você não se torne o cajado de alguém. O que acontece? Pedro é usado por Deus. Aquele homem é milagrosamente curado. O povo, para começar pela pessoa curada, de cara se apegou a Pedro e a João, A princípio, eu posso dizer para você que isso é normal. A princípio, a gente tem um apego a pessoas que foram usadas por Deus para nos abençoar, um carinho, uma gratidão. Você pode dizer amém? Beleza, até aí tudo bem. Agora, quando esse apego foge à normalidade e nós começamos a endeusar a pessoa, a colocar ela num lugar que ela não deve ocupar, aí um sinal de alerta acende. E aí, qual é a nossa parte? O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, para que eu não me torne o cajado de alguém, eu preciso colocar com toda a educação possível, eu preciso colocar essa pessoa no foco certo, apontar para ela Jesus. Eu não posso reter comigo a glória que não me pertence. Vocês estão me acompanhando? Mas eu estou desconfiado que nós vivemos dias, irmãos, em que se isso, por exemplo, acontecesse no ministério de alguém, eu estou desconfiado que as pessoas teriam um posicionamento diferente do Pedro hoje, sabe? Eu acho que as pessoas diriam que o quê? Andou? Peraí, eu aqui? Pô, não fez? Andou no ministério, hashtag Pedro
bombando, é nós. Eu fico preocupado porque tudo que rouba a glória do Senhor é um cajado que esconde uma víbora, é um cajado que esconde uma cobra. Se você se apoia nisso, você está fadado a cair, a quebrar a cara. Quando Pedro percebe o problema, vou ler de novo o versículo 11, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, o que o Pedro disse? Varões israelitas, nós somos bons mesmos. É isso? Aleluia, nós arrebentamos a boca do balão. Não. Por que vos maravilhais disso? Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O que o Pedro está dizendo aqui? Vocês estão olhando para nós como se fosse a gente. Não foi a gente. Tem alguém em nós maior do que a gente. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o Pedro, ó, vocês estão olhando para nós como se fosse mérito nosso. Mas eu conheço uma turma, irmão, que se você olhasse assim para eles, eles diriam: eu faço, sou ungido, misericórdia. Eu não vejo isso na Bíblia. Vocês estão compreendendo? Estão me acompanhando? Vocês estão olhando para nós como se fosse virtude nossa, mérito nosso. Não é mérito nosso, não. Olha o versículo agora 13. O Deus, agora ele dá um show, ele prega Jesus, né? O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregar. Ainda dá uma paulada na turma, irmão. E perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. Lembra do Barrabás? Foi isso, né? E mataste o príncipe da vida, do qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhos. E pela fé, vamos ler esse comigo, 16, e pela fé no seu nome, que nome? Nome de Jesus, nome de Jesus, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Diga glória a Deus, irmãos. Irmão, Pedro está dizendo: gente, vocês estão olhando para nós, fosse a gente, virtude nossa. Não é virtude nossa, não, é a fé nele. Qual o segredo, entre aspas, segredo eu cito, né? Para que você tenha o cuidado de não se tornar um cajado, um instrumento de apoio na vida de alguém. Sempre aponte para Jesus, sempre. Seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Mas todas as vezes que você perceber, e gente, nós somos de Deus, você sabe o que eu estou falando, você perceber que as pessoas estão assim, atônitos, porque Pedro percebeu um apego esquisito. Espera aí, querido, vocês estão me olhando como se fosse de outro material? Não, é Ele, é Ele, é Ele e é Ele. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Cuidado para você não se tornar o cajado de alguém. Número 2, nós já vamos orar. Você também não deve idolatrar nada em ninguém. O que é idolatrar? É você colocar alguém ou alguma coisa num lugar que só pode ser ocupado pelo Senhor. Êxodo capítulo 20, vamos dar uma olhada? Versículo 1. Olha o primeiro mandamento dos 10. Êxodo 20 traz os famosos 10 mandamentos, né? E olha como é que começa o texto. Êxodo 20, capítulo 20, verso 1. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: 2. Eu sou o Senhor, teu Deus,
que te tirei da terra do Egito e da servidão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Guardadas as proporções, Deus está falando da libertação do povo do Egito, mas nós fomos libertos do mundo, amém, pessoal? Amém ou não amém? Nós fomos libertos também. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo nos libertou, nos resgatou. Glória a Deus por isso. Então nós também fomos livres. Aí vem a primeira ordem para aquele que foi livre. Verso 3, o que ele diz? Não terás outros deuses diante de mim. Gosto de uma versão que traz assim: não terás outros ídolos. É a mesma coisa, que é a mesma coisa, mas a gente tem que ter cuidado, porque o ser humano gosta de ídolo, e daí a palavra idolatria. Quando nós colocamos, e eu não falo só de imagem, de escultura, que também é um problema, mas quando nós colocamos qualquer pessoa ou coisa no lugar de Deus, tem gente que idolatra o carro que tem. Misericórdia, ninguém encosta naquele veículo, se encostar, ele misericórdia, que não pode riscar, aquele é bitolado naquele negócio. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Isso é uma vara que esconde uma cobra. Vocês estão compreendendo, pessoal? O que você idolatra? Misericórdia, não dá para viver sem isso não, pastor. Eu não consigo imaginar a minha vida sem isso. Você não pode imaginar a sua vida sem Deus. Ponto. Pessoas vêm e vão na nossa vida. Às vezes é uma amizade. Não, é minha amiga, misericórdia. E eu penso que tem coisa, bom, que eu vou falar aqui agora, se você segura ou não, aí é coisa sua. Mas vou falar pelo Espírito de Deus, tá? Tem amizade que Deus tira da vida da gente. Tem pessoas que Deus afasta, que começam a ocupar um espaço que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Então vem o Senhor e Ele é mestre, especialista em nos pedir qualquer coisa que porventura concorra com Ele. É só você dar uma olhada ao longo da Bíblia. Ele fez isso com Abraão. O que mais o Abraão queria ter na vida? Filho, não era? Aí tudo que ele queria foram anos de oração. Aí em Gênesis 22 Deus vem e diz assim: então, oferece teu filho para mim. É verdade, era só um teste. Deus não queria que Abraão matasse o filho, nunca quis. O que Deus queria? Abraão. O que Deus quer? Você. Quando Ele pede o teu cajado, Ele não quer o teu cajado, Ele quer você. Ele quer saber se você consegue viver sem isso, porque para Ele importa saber que Ele é o seu apoio. É nele que você está escorado, não em qualquer outra coisa. Você pode dizer amém? Olha só, mais uma vez um exemplo também de Pedro. Abra sua Bíblia em Atos 10, vamos lá que dá tempo ainda. Atos 10, 25. A gente não tem que adorar nada e ninguém, não pode ter ídolo, não pode criar ídolo, a gente não pode idolatrar nada e ninguém. Atos 10, 25. Cuidado com esses outros deuses, isso é cajado com cobra. Atos 10, 25. 10, 25, diz assim: Pedro aqui, ele vai fazer uma visita à casa de Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentio que se converteu, e foi uma luta por Pedro aceitar. Pedro até teve uma experiência no terraço, uma visão, você deve lembrar, de uns animais num lençol que subia e descia do céu, e uma voz de Deus: mata, come. Não, eu não como nada que é imundo. Mas na verdade era Deus tratando com ele: abra a mente, Pedro, tem gente para ganhar aí, você está só assim aí no judeu. Já falei para você, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele tinha um pé atrás com os gentios. Então Deus está tratando isso com Pedro. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, olha o versículo 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E, o que o Cornélio faz, irmãos? Prostrando-se aos seus pés,
o adorou. O Cornélio adora o Pedro. Na hora que ele recebe o Pedro, homem de Deus. É o que eu estou te falando, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque há uma diferença, e a linha de se precisar isso, ela é tênue, mas a gente precisa tomar cuidado entre honra e idolatria. A honra, ela é bem-vinda e bíblica. Você tratar bem as pessoas, você honrar uma autoridade, mas isso passa longe de idolatria. Nós não podemos idolatrar ninguém. Imagina, você chega aqui na igreja, pastor William, eu só sai pra lá, o que é isso? Você está doido? Ficou maluco? Porque você não for igreja da graça do meu missionário. Para, está tudo errado. Isso não é Bíblia, isso não é de Deus. Na hora que o Pedro entrou na casa do Cornélio, o Cornélio se prostrou e disse: ô Pedro! Olha a reação do Pedro, olha a reação. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Para com isso. Fica de pé, dá a mão aqui, levanta, rapaz, para com o que é isso? Sou homem igual a você. Conversa essa. Vocês estão entendendo, irmãos? Qual que deve ser a nossa postura? O problema é que é do ser humano. A gente gosta de um confete. E tem uma turma, irmão, que se alguém se prostrar diante deles, modéstia à parte, mais um pouquinho mais. E Deus não gosta disso. Vocês estão compreendendo? Em qualquer que seja o nível, em qualquer que seja o ambiente, transfira a glória para Deus. Aponte Jesus. Não se torne um cajado onde uma víbora esteja escondida na vida de alguém. Outro texto, esse aqui é o último, prometo. Apocalipse 22. É o último livro da Bíblia, esse é facinho. Apocalipse 22. E aí eu lembro, né? Porque eu acho que eu já contei isso aqui, eu já contei em alguns cultos, eu provavelmente já devo ter contado uma experiência que eu tive com um irmão em uma determinada igreja por onde eu passei. A gente estava ajudando esse irmão. Certamente eu contei aqui num culto aqui, mas conto novamente para você que não ouviu. E meu coração, ele trabalhava, perdeu o emprego, casado, com um filho e uma filha, um casal de filhos. E eu me lembro dele, gente boa demais. Ele estava envolvido no louvor com a gente, tocava um instrumento muito bem, por sinal, um cara muito bom. E ele falou para mim: poxa, pastor, perdi emprego e tal. Trabalhava com aquelas retrocavadeiras, aquela coisa de tratorzão que fura o chão e tal, rasga o chão. E aí por um tempo, alguns meses, aí eu juntei a igreja, os obreiros, os voluntários, vamos pagar o aluguel dele, vamos dar uma ajuda para ele, está precisando e tal. Contei isso para vocês, não contei? Contei em algum culto aqui. Vamos pagar, vamos fazer alguma coisa aqui e tal. E assim foi um mês, foram 2, foram 3, foram 4, foram 5, foram 6. E já estava assim, irmãos, já chegava mais ou menos lá para o dia 10, dia 15, ele já deixava o instrumento dele assim no altar, e no altar mesmo já falava assim para mim, porque ele já estava esperando a ajuda dele. Ajudar é bíblico? Claro que é. E um dia eu acordei, na hora que eu fui escovar os dentes assim, na frente do espelho do banheiro, no meu coração, eu olhando para mim assim, escovando os dentes, o Espírito Santo falou: hoje deu, você não ajuda mais ele. Eu falei: isso é coisa da minha cabeça. Até amarrei, está amarrado, só pode ser um demônio na minha cabeça, é o Espírito. Imagina não ajudar uma pessoa, é o diabo que não quer que ajude. Mas o coração apertou e falou assim: não é para dar. E eu senti, era Deus. Comentei com a Camila para ver se ela fala assim para mim: você está doido, né? Aí eu falei assim: Camila, minha esposa, você acredita que eu estou sentindo aqui no meu coração que não é para dar mais? Ela falou assim: isso é Deus. Eu falei: cara, estou enrolado então. E agora como é que eu vou falar para esse homem, uma lapa de homem grandão, forte, irmão? Eu vou perder esse cara vai sair da igreja, esse cara não vai entender. Aí na hora que chegou o próximo dia 20, era 7, 8 meses já de ajuda, ele colocou assim, eu fiz assim para ele: daqui a pouco a gente conversa. Aí terminou o culto, aí pastor, o que aconteceu, alguma coisa? Não tem ouro? Eu passo outro dia. Não posso dar para você.
Como assim, pastor? Não, Deus falou comigo. Rapaz, esse homem ficou bravo, porque às vezes a gente acha que se Deus falou, tudo vai ser perfeitinho, né? Esse cara ficou bravo, foi embora pisando duro. Eu não vi ele durante uma semana ou duas semanas. Então eu fui para casa, eu fiquei muito triste, porque gosto, até hoje gosto demais dele, da família dele. Eu fiquei muito triste, fiquei abatido, eu como pastor, puxa, perdi o irmão, será que não foi coisa da minha cabeça? Eu estou ouvindo coisa, e não sei mais o que. Aí eu lembro que a gente lá fazia segunda-feira o dia da prosperidade, como aqui a gente faz segunda-feira o dia da prosperidade. E aí ele nem ia na segunda-feira, no culto de segunda-feira. E aí, irmão, o dia que eu estou lá na segunda-feira, eu vejo esse homem na hora da oração, a gente abrindo o culto, adorando a Deus, orando, esse homem fica de pé, e ele era uma lapa de homem assim, grandão. Na hora da oração, irmão, eu só ouvi a voz daquele homem assim, sobrepondo a voz de todo mundo: meu Deus, muda a minha vida, em nome de Jesus, eu quero uma história diferente. E aí eu assim, orando, é mais alto do que a minha voz, eu no microfone, e ele orando. E aí no meu coração o Espírito Santo falou assim: viu? Você estava me atrapalhando. E eu entendi que sem que eu percebesse, eu havia me tornado um cajado na vida dele. Vocês entenderam o que eu falei agora? Eu estou falando para você não ajudar ninguém? Faz assim, só para eu ficar tranquilo. Não. Estenda a mão, seja bênção na vida das pessoas, seja canal de resposta na vida das pessoas, mas por favor, não ocupe o lugar de Deus na vida dos outros, nem dos seus parentes. Amém, pessoal? Último texto, Apocalipse 22:8. Apocalipse 22:8 diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Então o próprio João confessa. Você sabe que João, ele estava na ilha de Patmos, quando ele recebe essa revelação do livro de Apocalipse, Jesus mandando ele escrever. E quando ele vê esse anjo na ilha de Patmos, ele fica tão abismado que o próprio João, discípulo, ele se prostra para adorar um anjo. Vamos ver a reação do anjo? Olha só o que diz o anjo: e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Como é que termina, igreja? Adora a Deus. Adora a Deus. Cuidado com essa ideia de, não, pastor, aqui no meu quarto, minha cabeceira, tem aqui o meu anjo da guarda. Não, para com isso. Eu peço para o meu anjo, peça a Deus em nome de Jesus. Peça a Deus, adore a Deus, a sua fé tem que estar em Deus. Mas anjos existem? Claro, e você tem um acampado ao seu redor, para te livrar de todo mal. Por quê? Porque você teme a Deus. É Deus, a bênção vem dele. Duas coisas: cuidado para não se tornar o cajado de alguém. Número 2, cuidado para não idolatrar alguém ou alguma coisa e fazer disso o seu cajado. Seu instrumento de apoio deve ser o Senhor. Sua fé tem que estar nele. Quem entendeu, diga amém. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra. Vamos orar, pessoal, vamos ficar de pé, vamos separar aqui alguns minutos para orar pela nossa família, pela nossa casa. Afinal de contas é o propósito de nós nos reunirmos na quarta-feira, né? Coloca a mão no coração, por favor, o pessoal que está em casa acompanhando também.
Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, nesse finalzinho de tarde de quarta-feira. Meu Deus, nós estamos unidos na mesma fé, entendemos a Tua palavra, enxergamos como a direção do Senhor para a nossa vida, entendendo nós, meu Pai, que nós não podemos nos tornar um instrumento de apoio, um Deus na vida, meu Deus, de alguém, como nós também não podemos endeusar ninguém, não podemos idolatrar ninguém, não podemos permitir que alguém ou alguma coisa ocupe esse lugar, que não pode ser ocupado por nada e ninguém, a não ser o Senhor. Meu Deus, de posse dessa informação, meu Pai, nós oramos pela nossa casa, oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê a sensibilidade de não ocupar o Teu lugar na vida de um filho que sempre precisa de ajuda, na vida de um marido, na vida de uma esposa, de um parente, que volta e meia precisa de ajuda, que volta e meia precisa de uma mão estendida. Nós precisamos deste tato, deste discernimento, para saber até onde ir, ao momento certo de dizer não, o momento de recuar, o momento, meu Deus, em deixar essa pessoa, esse parente, esse familiar, esse amigo, ter uma experiência com Deus, deixar ele crescer, deixar ele depender do Senhor, deixar ele escorar em quem realmente merece ser a nossa vara, o Senhor. Em nome de Jesus está escrito: a Tua vara, o Teu cajado é que me consolam, e eu quero, meu Deus, o consolo do Senhor na minha casa, na minha vida, assim como os homens e mulheres que estão aqui comigo, não só na igreja, mas em casa nos acompanhando. Deus, nós usamos agora o Teu poder, nós usamos agora a autoridade do Teu nome, e entramos, ó Deus, em guerra em favor da nossa casa, em favor da nossa família, em favor do nosso casamento, em favor da vida dos nossos filhos. Cita o nome deles, querida, agora é a hora, esse é o tempo em que como igreja nós entramos numa intercessão em favor do nosso lar, em favor da nossa família. Fala o nome dele, fala o nome dela, e cerca a vida dele em nome de Jesus, cerca a vida dela em nome de Cristo. Meu Deus, vai cercando com Teu poder, libertando, meu Pai, os nossos, abrindo os olhos daqueles que precisam ter os olhos abertos, oh meu Deus, fazendo-os enxergar, fazendo-os crer, fazendo-os despertar, meu Pai, em nome de Jesus. Eles não podem ter a confiança em outra coisa que não seja o Senhor, eles não podem ter a confiança numa palavra, numa promessa que receberam de homens. Meu Deus, nós precisamos confiar na Tua palavra, é na Tua promessa, em nome de Jesus. Eu digo: toda obra do diabo, de mentiras, espírito que tem distorcido, confundido esta pessoa, espírito de confusão, em nome de Jesus, toda contenda, toda discórdia, toda desunião, em nome de Jesus, eu estou mandando: sai, vai embora, desapareça, bata em retirada, solte esta vida, largue esta pessoa, sai em nome de Jesus de Nazaré. Ah, meu Deus, nós intercedemos pela nossa família. Você pode estender a sua mão, estender mais ou menos as suas mãos em direção ao seu lar. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu envio agora uma bênção para minha casa, uma bênção para minha família, declarando toda quarta-feira aqui nesse lugar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai terminar, mas antes os nossos irmãos obreiros estão passando aí os envelopes de dízimo, de oferta. Precisou, levanta a mão, peça, que eles providenciam para você, eles têm um suporte aí para vocês. E o pessoal que está nos acompanhando em casa, que estão no telão as contas da igreja, aonde quer que você esteja, saiba que você pode ajudar essa obra também, esse ministério. Se você estiver em Cuiabá, saiba que nós estamos aqui no bairro do CPA 4, na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e você é bem-vindo para participar de um culto presencial aqui com a gente. Domingo, por exemplo, eu faço 4 reuniões, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde, na Avenida
Tuiuiu, número 1, e você, claro, está convidadíssimo, tá? Avenida Tuiuiu, número 1. Agora, onde quer que você esteja, está acompanhando aqui a nossa mensagem, o nosso culto online, você tem sido abençoado pelas mensagens, tem se alimentado, você também pode nos ajudar com a sua doação. Aqui estão as contas, elas estão na descrição do post aí também, fica à vontade, escolha o melhor banco que lhe atenda, só não esqueça de nos enviar o comprovante do seu depósito ou da sua transferência online. Você pode mandar o próprio comprovante ou a foto mesmo do comprovante pelo nosso WhatsApp. Está aqui o WhatsApp nosso, é o 65, que é o DDD de Cuiabá aqui no Mato Grosso, 65, aí vem o zap, né? 99-255-2568, 99-255-2568, também está na descrição aí de vocês, o telefone do WhatsApp. Pessoal que está aqui na igreja, vamos orar, pessoal que está em casa, só levanta a mão assim, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós enviamos essa bênção aqui agora, para todos que estão nos acompanhando em casa, onde quer que você esteja, seja alcançado por esta graça, para que você não se torne o cajado e o apoio de alguém, ocupando um lugar que você não deve ocupar, o lugar do Senhor, e você também tenha o cuidado de não colocar alguém no lugar de Deus, na sua vida, não se apoiar em alguém ou alguma coisa que não seja o Senhor. Como igreja nós abençoamos todos vocês, a igreja de Cristo aqui, diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe.